Glória seja dada ao nome santo do Senhor Jesus. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo 4, versículo 35. Amém? Os que não tiverem Bíblia, o irmão Mário já colocou aqui o texto aqui no telão e você pode nos acompanhar. Amém? Diz assim o texto. Aleluia. A epígrafe do texto diz: Jesus acalma a tempestade. Versículo 35 diz: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. Versículo 36 diz: deixando a multidão, eles o levaram consigo, assim como estava no barco. Havia também com ele outros barquinhos. Ora, levantando-se grande vendaval, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que já estava a encher-se. Jesus estava na polpa. Repita comigo: Jesus estava na polpa. 1, 2, 3. Jesus estava na polpa. Glória a Deus. Jesus estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. Os discípulos o despertaram, dizendo: mestre, não te importa que pereçamos? Versículo 39, para a gente sentar. E diz: ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. Então o vento se aquietou e houve grande bonança. E você pode se assentar, glorificando e louvando ao Senhor Jesus. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Queridos irmãos, o Senhor Ele me deu esta palavra já tem alguns dias, e essa palavra queimava no meu coração, e cada culto que eu vinha, a gente ficava pensando assim, eu falei: é hoje que essa palavra vai encaixar. Tá certo, ainda tinha uma oportunidade, e voltava, e aí mastigava um pouco mais da palavra, e vinha no outro culto, e falava: é agora, aí não era. Até que chegou o culto de hoje, que o Senhor nos permite falar a respeito dessa palavra. E o Senhor Ele me deu um tema, e eu gostaria de compartilhar esse tema com toda a igreja. E este tema é descansando no Pai. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, Jesus Ele está a ensinar por palavras a respeito do reino dos céus. E a primeira palavra que o Senhor está a ensinar é a parábola do semeador, que fala a respeito dos que ouvem a palavra e dão frutos. E eu quero declarar nessa noite que você será uma árvore frutífera nas mãos do Senhor Jesus. A segunda parábola que o Senhor Jesus está a nos contar é a parábola da candeia, que fala a respeito da luz, que traz clareza a todas as coisas. É importante ressaltar que a candeia somos nós, e a luz que brilha na candeia se chama Jesus Cristo de Nazaré. Então a nossa vida sem Jesus, ela é escura, ela é vazia, ela é distante. E o Senhor Ele não deseja que nós andemos como os filhos pródigos, que conhecemos somente o caminho da casa, conhecemos o Pai, mas deixamos de ter relacionamento com o Pai. Amém? A terceira parábola fala a respeito da parábola da semente, que diz
a respeito do ofício de lançar a semente. E a semente se chama Palavra de Deus. E eu gostaria de te perguntar: quantos estão desejosos para exercer esse ofício? Eu quero te dizer que Jesus não te trouxe aqui à toa, mas Ele gostaria e Ele quer te transformar em um semeador da Palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. A quarta parábola diz a respeito da parábola do grão de mostarda, que fala a respeito da importância de usar a fé. E é interessante lembrarmos que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. E Jesus, Ele te trouxe aqui nessa noite para ouvir a palavra de Deus. Você não sairá daqui do mesmo jeito, da mesma maneira, não porque eu estou pregando, não porque tem alguém aqui, mas porque o dono do ouro, da prata, já chegou aqui neste lugar. Aquele que manda no céu, aquele que manda na terra, aquele que manda debaixo da terra, já chegou aqui nesse lugar. Ele que distribui as sentenças de nossas vidas. A tua vida não saiu do cronograma das mãos do Senhor. Ele ainda tem um propósito e um projeto destinado ao seu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E eu gostaria de relembrar que o tema da nossa palavra de hoje é descansando no Pai. Aleluia. Jesus está sentado no barco ensinando à beira da praia juntamente com seus discípulos, agora despedindo a multidão que lhe seguia para ouvir a respeito da palavra de Deus e de sua doutrina. O versículo 35 diz que nosso Senhor Jesus para os seus ensinamentos e convida agora os seus discípulos para irem a outra margem, saindo da Galileia, indo em direção à região dos Gerazenos, ou também conhecido como Gadarenos. O texto nos diz que ele deixa a multidão e entra junto aos seus discípulos no barco e se dirige a outra margem. O mar da Galileia é também conhecido como Quinerete ou Tiberíades. Para o judeu era chamado de Quinerete, para o romano era chamado de Tiberíades, porque era uma homenagem ao imperador Tibério. Só que este mar da Galileia não era de fato mar, mas sim um lago que era cercado por montanhas. Inclusive o que lhe cercava também era o Monte Hermon. Louvado seja o nome do Senhor. Mais conhecido como Monte de Deus. Hermon era coberto por camadas de gelos durante a noite. Durante o dia, esta geleira se derretia, acontecendo o efeito fusão, de onde o gelo deixa de ser gelo e transforma-se em água. Esta água que se derretia agora começa a descer e a dissipar-se, dando vida e nutriente à sua circunvizinhança. Então deixa eu te dizer uma coisa: este Hermon é conhecido como Monte de Deus. E nós acabamos de ler, nós acabamos de ser informados que esta água, quando se derretia, ela começa a banhar este monte e vai agora se dissipando e descendo, dando vida e nutriente por onde quer que ela passasse. Só que é interessante vermos que essa vida e nutriente que esta água levava não para simplesmente no Hermon, mas ela entra em toda a circunvizinhança. Todos aqueles que estavam ao redor do Monte Hermon, Monte de Deus, era banhado por aquela água, e por onde quer que ela passava, ela dava vida, ela dava abundância, ela dava os seus nutrientes. E deixa eu te dizer
dizer uma coisa: não reclame do local que Deus te estabeleceu, porque aquilo que Deus ele quer fazer, e Ele fez sobre o irmão, Ele também deseja fazer sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então não reclame do local em que Deus te colocou. Existe um propósito e um projeto de Deus para a sua vida, no tempo determinado pelo Senhor. Primeiro ponto é falar de quem você tem recebido. E de quem nós temos recebido? Nós temos recebido do monte Hermon, o monte de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. O segundo ponto é da água a quem tem sede. O terceiro ponto é da substância e nutrientes. E essa substância e nutriente não é terreno, mas sim celestial. Por quê? Pois nós temos recebido do alto. E eu quero te lembrar, trazer a memória nessa noite, quão grandes são os cuidados de Deus para a nossa vida. Até aqui nós chegamos, e quantos livramentos nós recebemos da parte do Senhor, quantos cuidados da parte do Senhor têm chegado até a nossa casa. Lembra do tempo da Covid? Alguns até mesmo receberam até sentença. Quando chegou a Covid na vida de alguns da nossa família, falei, já era, agora é só esperar a notícia ruim chegar, que não dá mais nada para fazer. E até aqui o Senhor tem nos livrado, até aqui o Senhor tem nos guardado, até aqui o Senhor tem livrado a tua esposa, tem livrado o teu marido, tem livrado o teu filho, tem livrado a tua mãe, tem livrado o teu pai. Tem chegado, grandes são os livramentos que têm chegado da parte do Senhor para a nossa casa. Então sejamos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor ele tem feito até o dia de hoje sobre a nossa vida. Então nós não podemos falar, nós não podemos declarar outra coisa que nós temos recebido a não ser do alto, porque nós temos recebido do alto para a honra e para a glória do Senhor Jesus. O Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos livrado, tem nos guardado, e somos gratos ao Senhor por isso. Louvado seja o nome do Senhor. O irmão não era apenas conhecido como monte de Deus, mas também era conhecido por dar vida e nutriente àqueles que rodeavam. Exemplo, Rio Jordão e Mar da Galileia. Louvado seja o nome do Senhor. Nessa noite existe uma água que emana do trono de Deus, diretamente do trono da graça, para lhe dar força, para lhe dar graça, para lhe dar nutrientes, para lhe dar vida, para sarar as tuas feridas, para curar a tua alma, para livrar a tua casa. Talvez alguém pensou, a depressão vai chegar e vai adentrar, e Satanás vai entrar na minha casa e vai se levar. Já caiu por terra a sentença do inferno. Por quê? Porque o que prevalece é a palavra que manda do trono de Deus, e ela está a derramar sobre esta noite, sobre a tua cabeça, sobre a tua vida, sobre a tua casa, para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Nós não temos recebido simplesmente auxílios do governo, e nada contra quem recebe. Nós não temos recebido algumas coisas de fulano, de Beltrano, mas nós temos recebido daquele que tudo pode, daquele que a voz fala e o mar obedece, daquele que manda e desmanda, daquele que diz haja vida e também haja morte. Ele é o dono de todas as coisas, e ele, sobre ele está o governo das nossas vidas. Aleluia, aleluia, glória seja dada ao nome santo do Senhor. Embora o lago, o mar
Galileia fosse cercado por montanhas, e também pelo monte Hermon, não lhe livrava que o tal passasse pelas suas tribulações, ventos e tempestades. Vou repetir: embora o lago ou mar da Galileia fosse cercado pelas montanhas e também pelo monte Hermon, monte de Deus, não lhe livrava que o tal passasse por tribulações, ventos e tempestades. Aleluia, Deus. Jesus, Ele é o governador das nossas vidas, autor e consumador das nossas vidas. E o fato de estarmos aqui servindo a Ele não nos privaria que nós fôssemos um dia afligidos por tempestades, por ventos e por tribulações. O Senhor, Ele tem cuidado de nós. E às vezes nós estamos como aquele mar. Quero te trazer à memória quantas vezes se levantam algumas tempestades dentro de você. Quantas vezes o vento interno te abalou? Quantas vezes a tribulação bateu na tua porta? E eu também quero te lembrar quantas vezes a voz do Senhor ecoou dentro do nosso coração, só para que a tempestade que estava mexendo no nosso coração e dentro da nossa casa, dentro da nossa família, chegou. Mas isso não impossibilitou que a voz de Jesus fosse entoada no nosso coração, só para dizer: acalma-te, emoção, acalma-te, tribulação, acalma-te, tempo ruim, porque eu tenho nutrientes para dar à tua vida. Jesus está falando: eu tenho saúde para dar para ti nesta noite. As tuas emoções não tomarão conta de você, porque a minha voz chegou primeiro, a minha voz chegou primeiro, e a voz do Senhor, ela vai entrando na tua casa, ela vai entrando no teu quarto, ela vai entrando na tua cozinha, ela vai entrando no teu casamento, ela vai entrando no meio dos teus e da tua parentela. As tribulações não impossibilitaram a voz do Senhor sobre a nossa vida. As tribulações não impossibilitaram as promessas de Deus. Ainda que o vento se levante, ainda que a tempestade se levante, existe uma voz que está vindo, sendo entoada aos nossos ouvidos, e esta voz tem o poder de trazer paz, tem o poder de trazer cura, tem o poder de curar as tuas feridas. Aleluia. Aleluia, Jesus. Só que lembra que ainda o cenário nós estamos falando do mar. E o mar, ele tinha nome, ele tinha fama, ele era conhecido como Tiberiades em Quinerete. Só que quando chega alguém que é maior que o imperador homenageado, o mar não é mais conhecido como Quinerete ou Tiberiades, mas passa a ser conhecido e passa a ser chamado como o mar em que Jesus realizou
e maravilhas. Eu vou repetir. O mar, que era conhecido como Tiberíades e Quinerete, passa a ser conhecido como o mar que Jesus realizou os seus milagres e as suas maravilhas. Assim como Jesus mudou a identidade daquele mar, Deus está falando ao meu espírito que eu, o Senhor, desejo mudar algumas identidades aqui nesta noite. Eu não sei como você chegou aqui, eu não sei como você é conhecido lá fora, eu não sei como é o teu nome, eu sou muito difícil de lembrar nome, mas eu quero te dizer uma coisa: Jesus está falando, se você quiser, eu mudo a tua história hoje. Se você quiser, eu mudo o teu cenário hoje. Se você quiser, eu mudo a tua história hoje. Porque eu ainda sou o Deus que muda cenário e muda as coisas. E eu não te trouxe aqui simplesmente para sair do mesmo jeito e da mesma história, da mesma maneira. Mas eu quero marcar este dia na agenda do teu coração como o dia em que eu mudei a tua história. Deus está falando, eu quero mudar o nome de algumas pessoas aqui. Eu quero mudar a história de algumas pessoas aqui. Glória a Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Lembremos ainda que o tema da nossa pregação é descansando no Pai. E lembremos ainda que nós estamos passando pelo mar. Louvado seja o nome do Senhor. Que Jesus convida os seus discípulos para entrar dentro do barco. E agora eles entram em transição para outra margem. E deixa eu te dizer uma coisa: cada um aqui passa por um mar diferente. Cada um aqui passa por uma situação diferente. Cada um aqui pode ter chegado com um problema diferente. E vamos dar nome para esse problema. Vamos deixar o nome dele hoje e chamar esse problema de mar. Amém? Glória a Deus. E deixa eu te falar uma coisa: este mar não é o local da tua morada. Vou repetir: este mar não é o local da tua morada. Este mar é um local de transição que você está passando. Este mar, ele não vai te parar, porque Jesus não te chamou, faça morada no mar. Não, nós vamos sair desse lado e vamos para o outro lado. E o que importa é a palavra de Jesus. Eu posso dar uma palavra aqui e dizer: vou fazer isso, vou fazer aquilo. Pronto, chegando aqui no monte de manhã cedo, eu posso dizer: pastor,
veja que quando o barco está sofrendo por tribulações, toda a tripulação sofre junto. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sou lá do estado do Pará, nasci em Belém do Pará, não Belém da Judéia, nasci em Belém lá do Pará. E lá a minha madrinha, eu tenho um carinho enorme por ela. E eu chamo ela até hoje, não chamo ela de tia, nunca chamei, nunca tomei bênção essa tia, nunca fiz isso. Sempre chamei ela de mãe. E eu estava me lembrando esses dias, preparando essa palavra, que quando ela estava enchendo alguma coisa, vamos se dizer assim, como se fosse um tanque, ela chamava um negócio assim que ela pegava de, não sei como se chama aqui no Pará, mas lá a gente chamava de cumbuca, ela chamava de cumbuca, eu chamo de cumbuca até o dia de hoje. Aqui chama de tapué, mas lá a gente chamava de cumbuca. E eu quero te dizer uma coisa, que nós estamos no mar, estamos dentro do barco, somos a tribulação, e toda a tribulação que está sofrendo, que está passando por tempestades e ventos, ela sofre juntos, amém? Glória a Deus. E o Senhor, Ele me fez lembrar assim, e você vai dizer para o seu irmão nessa noite, diga para o seu irmão e fala assim: você não está só, você não está sozinho, nós estamos juntos. Eu tenho uma cumbuca aqui, fala. E a água que está entrando no teu barco, ela não vai matar o seu barco, ela não vai naufragar no seu barco, porque com a minha cumbuca eu vou te ajudar a tirar a água que está entrando no teu barco. Jesus está dizendo nessa noite: eu levantarei alguns para estar ao seu lado, para tirar água do teu barco, só para que você não sofra naufrágio. Porque toda tribulação sofre juntos. Louvado seja o nome do Senhor. O texto nos informa que dessa vez nosso Senhor Jesus não está no monte nem caminhando por cima das águas, mas está na polpa do barco descansando. E quantas vezes na nossa vida os ventos se levantam, as tempestades nos assolam, e como o pastor bem disse aqui, abraço de nossas esposas, para quem tem esposa não resolve, abraços de nossas mães ou pais não resolvem, somente o abraço de Jesus resolve. Mas em alguns momentos acontece que no meio do mar, no meio da situação, a gente olha para frente, a gente olha para o lado do barco, a gente não vê Jesus vindo caminhando em nossas direções, enquanto as águas estão entrando no nosso barco. Mas eu quero te dizer, assim como o texto disse, que quando eles saíram da margem e se direcionaram até a terra dos Gadarenos, saíram outros barquinhos com ele. Só que o texto vai finalizar e vai dizer que quem chega à margem era o barco que Jesus estava. Era o barco que Jesus estava. Deixa eu te dizer uma coisa, talvez você esteja passando pelo pior momento da tua vida. Já olhou para um lado e já olhou para o outro e não conseguiu escutar e ver saída para lugar nenhum. Mas eu quero te dizer que aquele que te fez a promessa, ele está dentro do teu barco, e muitas das vezes ele está dormindo. Não é porque ele não quer falar, é porque ele está descansando. Mas o Senhor Jesus
polpa do barco, deitar a sua cabeça sobre a almofada e descansar no Pai. Ir para a polpa do barco e descansar, porque as tempestades não vão impedir aquilo que Deus tem sobre a tua vida. A tempestade não vai impedir o projeto que Deus tem sobre a tua casa. A tempestade e o vento não vai derrubar a tua casa, porque a tua casa está firmada na rocha. Mas nessa noite Jesus te trouxe aqui só para dizer: deixa comigo, descansa em mim, e enquanto você descansa em mim, eu trabalho na tua vida e na tua casa. Eu quero dizer que não é fácil descansar no Pai. Quero dizer que não é fácil descansar em Jesus, porque muitas das vezes nós andamos conforme o nosso braço, aonde o nosso braço quer chegar. Mas Jesus nessa noite Ele está falando: eu estou ensinando alguns a andarem por fé, a me conhecer de um parâmetro de intimidade maior, porque é isso que Jesus deseja fazer sobre a nossa vida. E eu encerro aqui. Assim como falamos que o mar era conhecido como Tiberíades, tinha outro nome também muito difícil, que eu não lembro agora, Quinerete, também era conhecido como Quinerete, Tiberíades. E eu quero ressaltar aqui nessa noite, meu irmão, minha irmã, que assim como Jesus Ele mudou o nome do mar, assim como Jesus Ele mudou o cenário daquele mar, Ele deseja fazer essa mudança sobre a sua vida nessa noite. Não conheço a sua vida, não conheço o seu nome, não conheço a sua história, mas Jesus está falando: eu quero mudar a tua vida, eu quero mudar a tua história, eu tenho o poder de fazer tudo isso e um pouco mais. E quem te viu verá aquilo que Deus tem feito e irá fazer sobre a tua vida. Amém? Eu agradeço a oportunidade e as palmas para você, meu Jesus.